Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos fazer aqui uma revisão aqui das atividades que vocês têm que fazer, tá? Então, eu vou dar aqui dicas de como vocês devem fazer, completar essa atividade, caso haja alguma dúvida. Se vocês, mesmo com a dica, não conseguirem fazer, aí vocês mandam mensagem para mim no WhatsApp que eu explico, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Página 16, produção e sentidos no texto, que é o assunto que eu falei para vocês no conteúdo, tá bom? Naquela videoaula sobre conteúdo. Aqui temos o uso de aspas. A número 1, ela pede assim: releia estes trechos do relato de memória. Mas o nome Santos era poderoso. Eu já conhecia a ideia de santo. Meu pai e meu avô materno já me haviam explicado. Um santo é uma pessoa que só faz o bem, que é tão boa que vive junto a Deus e Deus lá no céu. Aí a frase número 2. Eu sei que foi antes de o Pelé virar o Pelé. E a 3. Algum tempo depois, ouvi pela primeira vez Assum Preto, com Luiz Gonzaga. Então, vocês viram aí que ele utilizou a aspa, certo? Vamos ver, marcar aqui onde ele utilizou a aspa, só para deixar enfatizado. Um santo é uma pessoa que só faz o bem, que é tão boa que vive junto a Jesus e Deus lá no céu. Outro lugar que ele utilizou a aspa aqui. Pelé e Assum Preto, certo? Então tá. Viram aí as frases, né? Vamos ver o que vai pedir aqui. Ela pediu pra gente reler, ok. Lemos, né, os trechos. Diante de cada trecho, copie a alternativa que melhor explica o uso. Olha, você tem que prestar atenção aqui. O que ele está pedindo? Que melhor explica o uso do sinal de aspas. Dar destaque a uma palavra, expressão ou frase. É a letra A? Letra B. Indicar o nome próprio de uma obra. Letra C. Marcar uma fala dentro de um texto. Letra D. Sinalizar que a palavra ou expressão está sendo usada com sentido especial. Então, vocês vão escolher qual dessas três alternativas, quatro, né? Desculpa, A, B, C e D. Ela está explicando o sinal das aspas aqui nessas frases, entendeu? Se, por exemplo, se aqui na número 2, eu sei que foi antes de o Pelé virar o Pelé. Eu tô querendo fazer o que então aqui, quando eu utilizo as aspas dessa forma? Eu tô querendo dar destaque a uma palavra, uma expressão ou uma frase? Eu tô indicando o nome próprio de uma obra? Ou eu tô usando aspas ali para marcar uma fala dentro de um texto? Ou ainda sinalizando que a palavra Pelé, ela está sendo usada com sentido especial. O que vocês acham? Aí vocês vão colocar aqui, tá bom? Então, disso se trata a número 1. Aí você vai colocar a frase, você vai copiar a frase aqui, tá bom? Vamos para a número 2. Leia em voz alta os trechos da atividade 1 e verifique o seguinte. Na leitura expressiva do texto, as aspas indicam alguma alteração na voz? Aí vocês vão ter que me falar se ela está indicando alguma alteração. Número 2, tá? Vamos lá. Leia em voz alta os trechos da atividade 1 e verifique o seguinte. Na leitura expressa do texto, as aspas indicam alguma alteração na voz? Então, vocês vão ler de novo aqueles trechos, primeiros trechos, a 1, a 2 e a 3 da atividade 1. E vai verificar se quando vocês estão lendo, né, na leitura expressiva, vocês vão ler adequadamente com as aspas e vocês vão indicar se alguma daquelas três frases indicam alguma alteração na voz. E aí vão colocar aí, tá bom? Número 3. Observe o uso das aspas no texto 2, que é a biografia de Arrigo Barnabé, lembram? Com que finalidade foi empregada na frase a seguir? Então, lá no texto de Arrigo Barnabé, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tem vários recursos que, no caso de jornais impressos, mídia impressa, eles utilizam hoje para sinalizar de que há aspas, né? Eles colocam tanto as aspas, ou também eles utilizam outros recursos que são, hoje em dia, muito usados na revista impressa, no jornal, na mídia impressa,
que é o negrito, que é o itálico. Vocês já perceberam? Daqui a pouco eu vou voltar lá para vocês verem. Primeiro vamos ler essa frase aqui, essa oração. Em 1979, ficou em primeiro lugar, ó, no Festival Universitário da TV Cultura de São Paulo com a música Diversões Eletrônicas. Então, aqui a aspas em diversões eletrônicas, ela está simbolizando o quê? Com que finalidade ela foi empregada? A mesma coisa que vocês fizeram lá na número 1, vocês vão fazer aqui. Então, qual foi a finalidade? Aí vocês vão ver lá naquele conteúdo que eu postei na aula 1, tá? E ver lá quais são as finalidades com que as aspas são empregadas, tá bom? Ah, falei que ia voltar aqui no Arrigo Barnabé, né? Vamos voltar aqui no Arrigo Barnabé para mostrar para vocês perceberem esses recursos. Olha só, do que eu estava falando. Aqui na biografia diz assim, Arrigo Barnabé nasceu em Londrina, olha aqui o uso do parênteses, né? Para dizer que é a Universidade de São Paulo. Que mais? Versões eletrônicas, como nós vimos agora há pouco, aqui. Com o primeiro disco lançado, Clara Crocodilo, então aqui eu tenho utilizando o itálico, né? No lugar das aspas. Ganhou destaque e tal, discos do mundo pela revista francesa Jazz. Então, jazz não é uma palavra, jazz hot, não é uma palavra americana. Aqui nós temos casos de estrangeirismo, então, ele utilizou o itálico para simbolizar para sinalizar, né, que é aspas, e que é uma palavra estrangeira. Cadê? Veio o segundo disco, Tubarões Voadores. Aqui é o nome do disco, então ele citou, foi para citar o nome de uma obra, certo? Aí ele utilizou o itálico. O nome de um filme, Cidade Oculta. Ele utilizou o itálico. E aqui, olha como vocês podem ver, é coordenador do Centro de Estudos Musicais, aí entre parênteses, CEM. Ele usou parênteses para colocar a sigla do Centro de Estudos Musicais, como ele é conhecido, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que agora na mídia impressa, nem sempre eles usam somente as aspas, eles usam também palavras em negrito, em itálico, para representar aí a aspas, tá bom? As aspas. Vamos continuar aqui nas dicas para o exercício, no uso dos parênteses, né? Uso de parênteses. Aqui ele pede para você reler esses trechos do texto, certo? Então, o que ele quer? Que você faça aqui agora a mesma coisa que vocês fizeram lá na questão 1, no uso das aspas, tá bom? Como foi que ele utilizou? Aí, ó, devia ser porque, gostando tanto do esporte, queria torcer. Aí aqui já, em vez de, né, da aspas, lá agora é a vez do parênteses. Na carona dos filhos para outros clubes. 2. A casa já tinha um corintiano e eu adorava o distintivo do Corinthians, em que se destacavam a âncora, o timão, na verdade uma boia, e a cor vermelha. Meu pai havia comprado o disco e o trouxe para casa à tarde, voltando do trabalho. Naquele dia, o Santos havia perdido para o Taubaté por 3-2. Então, vocês leem e vão dizer assim, com que finalidade os parênteses foram empregados em cada frase? Releia-as em voz alta, com expressividade, antes de indicar a alternativa mais adequada. Então, em qual dessas frases foi utilizado o parênteses para dar uma explicação? Para acrescentar uma informação, para fazer um comentário. Então, dependendo da sua expressividade lá na leitura, tá? Se vocês puderem voltar um pouquinho, eu fiz a leitura, vocês podem perceber como é que foi. Relê em voz alta as frases da atividade 1 e perceba que efeito o uso dos parênteses produz no texto. Então, qual o efeito de sentido que o uso do parênteses trouxe naquelas frases, naquele texto, né? Como a gente sabe, pode ser aproveitar para aproximar o leitor, né, do autor. Tem várias possibilidades lá. Vocês vão ler e verificar qual foi esse efeito de sentido. Número 3. Reescreva as frases da atividade 1, substituindo os parênteses por outros recursos. Então, agora aqui, vocês vão utilizar ponto, ponto e vírgula, travessão, as outras pontuações que vocês conhecem. Vocês vão modificar aquelas frases da atividade 1
tá? Vão substituir os parênteses por outros pontos. Ó, aqui, em vez de colocar na carona dos filhos entre parênteses, como tá aqui, vocês vão utilizar outra pontuação. Devia ser porque gostando tanto do esporte, queria torcer. Aí vocês não sei se você vai colocar 2 pontos, se você vai colocar travessão, isso aí vocês vão ver o que que vocês vão utilizar e vão ver como que esse recurso, essa troca de pontuação, ela mudou no sentido da frase, tá bom? Eu quero que vocês façam aí essa experiência. Agora nós temos sobre o uso da vírgula. A número 1 segue a mesma linha de pensamento da primeira questão lá da aspas, do parênteses, ó. Algum tempo depois eu vi pela primeira vez Assum Preto com Luiz Gonzaga, lembro de Vasconcelos. Isso aqui que tá em negrito, ele tá simbolizando onde é que tá a vírgula, ok? Olha aqui, ó. Ele tá destacando onde é que tá a vírgula. Devia ser porque, gostando tanto do esporte, queria torcer. Nessas frases, a vírgula foi empregada com finalidades diferentes. Então, isso é lá nas regrinhas da vírgula. Copie e relacione com as alternativas correspondentes ao uso da vírgula em cada uma delas. Em qual dessas frases ela dá uma explicação, uma informação interrompendo a continuidade da frase? Então, vocês vão dizer isso aqui também. Na número 2, diz assim: de acordo com a tabela, logo adiante, indique a explicação sobre a finalidade de uso das vírgulas nos trechos do relato que estão em destaque nas frases abaixo. Coloque a letra correspondente ao uso da vírgula em cada uma das situações. Então, aqui é o seguinte: A. Separa uma expressão de tempo ou lugar no início da frase. B. Interrompe a continuidade da frase com a expressão de tempo, lugar ou modo. C. Separa elementos de uma enumeração. D. Interrompe a continuidade da frase com uma explicação. Aí ela tem aqui a frase: no disco, 2 jogadores desenhados em posição de chute e na ponta da chuteira de cada um, número 2, uma depressão para a bola se encaixar. Então, vocês vão dizer que a número 1, ó, no disco, 1. Aí o 1, ele tá fazendo referência a quê? A letra A separa uma expressão de tempo ou lugar no início da frase. Então, o uso dessa vírgula aqui simboliza isso, tá, gente? Então, o uso dessa vírgula nesse caso aqui, no caso 1, a finalidade dela é separar uma expressão de tempo ou lugar no início da frase. Aí vocês vão escrever aqui assim, ó. Vou colocar aqui, que é para não ter muita dificuldade. Eu vou fazer o primeiro exemplo. Ó, 1A. Entenderam? É dessa forma que vocês vão fazer, que vocês vão dizer. Aí a 2, na ponta da chuteira de cada um. Aí eu vou colocar aqui. 2B. Opa. Coloca aqui. Então é isso. Qual é a B? É interrompe a continuidade da frase com expressão de tempo, lugar, modo, entendeu? Então aqui na 1, número 1, essa vírgula ela é usada para separar uma expressão de tempo ou de lugar. E aqui na vírgula número 2, ela interrompe a continuidade da frase com expressão de tempo, ok? Então é isso que vocês vão fazer nessa questão. Eu fiz a número 1, aí vocês vão fazer a 2, a 3, a 4 e a 5. Tá bom? Vamos continuar. Número 3, leia a tira a seguir. Supervó. Vó, tomei uma decisão fundamental para minha existência. Quando crescer, serei igualzinho ao Guga. Vou viver do jogo de tênis. Farei dos saques e voleios o meu grandioso futuro. Ficarei milionário, bilionário. Tudo bem, mas eu também tomei uma decisão muito importante. Tá na hora de você estudar português e matemática. Então, olha aí, não adianta só querer fazer os esportes, querer fazer outras coisas e não estudar, né? Afinal de contas, nós precisamos do estudo para tudo nessa vida, tá bom? Então, vamos ver o que acontece aqui. Observe o uso da vírgula nesta frase do primeiro quadrinho. Vó, tomei uma decisão fundamental para a minha existência. Nesse caso, a vírgula foi empregada para separar na frase uma palavra no que indica chamamento. Olha aqui o que está vindo aqui, né? Sobre o que a gente conversou lá no vídeo. Deixa eu apagar isso aqui.
e pegar de novo o meu destaque. Eu vou usar verde agora. Então, o termo vó na frase é denominado vocativo. Então, como eu estava explicando para vocês. O vocativo, ele é um termo da frase utilizado para fazer chamamento e, em geral, vem separado dos outros termos pela vírgula. Aí, aqui nós temos as frases. Copie as frases seguintes empregando a vírgula para isolar o vocativo. Então, aqui vocês vão me dizer aonde é que coloca a vírgula, tá? Onde é que isola o vocativo para simbolizar um chamamento. Por exemplo, Pedro, espere por mim. Então, onde que vai a vírgula aqui? Aqui em Pedro, né? Que eu tenho que usar este. Então, eu digo, eu vou escrever melhor? Então, eu faço Pedro, nossa, vírgula, esperem por mim. Entendeu? Pedro, vírgula, espere por mim. Por que a vírgula vai aqui, gente? Por causa que eu tô chamando a atenção do Pedro, certo? Então, primeiro eu falo, Pedro, espere por mim. Então, estou fazendo um chamamento, evocando, certo? Aí a B, menino, ande logo. Gostei da sua iniciativa, meu filho. Então, vocês vão dizer para mim aqui onde é que vocês vão colocar a vírgula. A vírgula. Ela pode ser aqui na frente, pode ser atrás, tá? Mas são para isolar o vocativo. Bom, e é isso. Aqui é o outro assunto de verbo. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá bom? E assistam o vídeo do conteúdo, gente. Se não conseguiu entender, assiste de novo. Quando a gente, né, às vezes a gente não tá prestando muita atenção, a gente deixa passar uma explicação, então assiste lá de novo o conteúdo, né, e pesquisa também, olha no livro. Então é isso, qualquer coisa eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então já sabem, façam a atividade da página 16 à página 20, mas faça com calma, com tranquilidade. Nós temos 2 tempos na quinta, onde vocês vão assistir esses 2 vídeos, ok? E vão começar a fazer a atividade de vocês, com calma. Na sexta, o primeiro tempo eu vou receber as atividades e os outros 2 tempos a gente vai fazer aquela aula online pela plataforma, aqui pela Plural, aqui na aula digital do Hangouts, tá vendo? Tá bom? Então é isso. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Muita saúde para vocês. Tchau!